E essa questão, olha, você falou da memória das paredes, né? É uma coisa que muitas vezes tem pessoas que você conversa, pessoas que às vezes nem não são sensitivas, não estão nesse meio, mas você vê que nitidamente estão influenciadas, né? Uhum, Tipo, completamente. um lugar morou uma família que tinha um caos ali. Existe uma forma, lógico, através do seu trabalho, que há uma reversão, né? Desse tipo de situação, mas, por exemplo, as memórias que estão na parede começa a dar bolor às vezes, começa a dar um problema. E o que foi falado, os objetos, às vezes tem gente que compra casa mobiliada também, né? Ou vai Uhum. para Airbnb aí, flat e tudo mais. Dessa situação, num nível de, vamos colocar, de periculosidade energética, qual seria a situação mais difícil de lidar? Sempre quando tem espíritos obsessores é uma situação um pouco mais delicada. Quando tem também algum tipo de trabalho de magia, magia negra, né, Uhum. também é mais desafiador, porque são casos que eu sei que eu tenho uma grande possibilidade de receber um ataque energético depois. Então, já tenho que ir muito bem preparada, equipada energeticamente, com campo fechado, com proteção da minha casa, do espaço que eu tô fazendo o trabalho, porque provavelmente vem chumbo pra mim depois. Vem o chumbo, né? E assim, o chumbo ele vem, vamos dizer assim, de forma impactante, não é uma coisa gradativa, né? Se você não tiver preparado, ele vem de uma vez, né? Vem. O último ataque que eu recebi, eu estava projetada também, né, eu e o Fael, a gente se conheceu no curso do Wagner Borges de projeção astral. Então, como desde pequena eu tenho muitas coisas relacionadas a isso, eu decidi fazer o curso para entender melhor sobre o Uhum. assunto, né. E a última vez que eu recebi um ataque foi uma entidade, eu vi uma entidade no pé da minha cama, e eu falei assim para ela: "Como é que você entrou aqui? Porque a minha casa tem proteção, como é que você entrou?" Você acredita que a entidade pegou e falou assim: "Tinha uma frestinha na sua proteção desse tamanho lá no fundo da sua casa". Eu falei: "Não acredito". Ela falou: "Pois é, eu entrei por lá". Eu falei: "Agora você vai sair". "Não vou sair". Eu falei: "Você vai sair". Ficou aquela briga: "Não vou sair". Aí eu já comecei a rezar, dei comando para os anjos virem, aí tiraram ele, mas assim, se eu não tomo cuidado, para uma frestinha desse tamanho na minha proteção, pode acontecer de eu receber até ataque pior, já aconteceu também. Da entidade me pressionar na parede e falar que eu tô incomodando muita gente, por exemplo. E aí você, por exemplo, você tem que, vamos colocar, ele te encurralou, e aí você precisa encurralá-lo também, mas lógico que se você só o expulsar dali, ele vai voltar no momento propício, né? Uhum. Então, o que que você, de uma forma simples, assim, as pessoas que estão acompanhando, cuidados básicos aí que podem prevenir, ou até mesmo, vai, a pessoa não sabe que tem um obsessor lá, beleza, a pessoa não é sensitiva a nada, está sendo influenciada, ou até mesmo essas formas de pensamento mesmo, que as pessoas Uhum. vão, cheguei num lugar, preciso mudar, ai, tenho que vir para esse apartamento aqui, é o único lugar que eu tenho, preciso passar uma temporada em outro lugar, tal. Chega lá, pá, cai naquele lugar de paraquedas. Que cuidados que a pessoa pode ter, assim, de forma leiga, para dar uma sutilizada no ambiente? Olha, a gente precisa, sempre lembrar que os hábitos pessoais da pessoa interferem muito, então aonde ela vai, com quem ela vai também interfere, tá. Mas trazendo isso para um âmbito da casa, a gente pode falar aí de algumas plantas, de alguns cristais, de algumas limpezas específicas que você pode fazer, com sal grosso, com anil, com cânfora, com amônia ou amoníaco, a mesma coisa. Então são algumas receitinhas que você pode fazer para ir, melhorando e limpando as questões mais superficiais que esteja impregnado na casa. E aí essa prática, por exemplo, pode ser semanal, pode ser Sempre que a pessoa sentir. Defumação também com incensos naturais, depois de uma limpeza energética é bacana. Então, a pessoa faz a limpeza de higiene normal, faxina normal, daí ela pode pegar um balde com água,
colocar umas gotinhas de anil, colocar umas pedrinhas de cânfora e um pouquinho de amônia. Pega um pano que ela nunca usou, aí ela passa da parte de trás da casa sentido a porta de entrada, tá? E vai intuindo que todas as energias densas estejam sendo liberadas, que já fazendo realmente uma faxina energética. E depois finalizou, ela passa um palo santo, alguma coisa assim, para dar uma reenergizada no ambiente. É uma ótima dica. E o lance da energizada no ambiente, né? É a hora que seria propício, por exemplo, a pessoa ter uma técnica para fechar a energia ali. Ela já energizou, já colocou a boa energia no lugar, tá tudo bem. Dentro da casa a gente pode manter a nossa energia mesmo, né? Mas você comentou até previamente o lance de fechar a energia, né? Porque às vezes a gente tá muito feliz no mercado ali, olha, tô feliz da vida, acabei de fazer um trabalho de energia, aí você vai no mercado é como se tomasse uma paulada. Uhum. Aí você fala, nossa, o que aconteceu? Ai, eu esqueci que eu tô com a energia expandida aqui. Uhum. Então, como é que toque que você daria para esse pessoal? Que às vezes a pessoa acha assim, que tá, tudo bem, tá com energia positiva, mas vai no metrô de São Paulo super radiante, né? Para fechar a energia pessoal, o que eu normalmente eu costumo fazer antes de sair de casa? Eu chamo de zipar, né? Eu imagino como se fosse um zíper mesmo, fechando desde o meu chakra base até o coronário. Então eu imagino que eu esteja selando o meu campo energético, fechando. E também eu sempre visualizo eu entrando numa bola de luz, e assim que eu entro nessa bola de luz, eu fecho com o comando dos dedos. Então, fechando o campo de proteção 1, se eu tiver dentro do carro, campo de proteção 2. Então, eu vou fazendo bolas energéticas. Normalmente é assim que eu faço. E o pessoal pode fazer, então, antes de sair de casa, vai para um lugar um pouquinho mais, por exemplo, assim, o cara sai de casa e fala assim, agora eu vou lá na Feira Livre. Uhum. Importantíssimo fechar o campo. Fecha o campo e já era. E aí, tem gente que faz o contrário, tem gente que vai nesses lugares e fala, não, agora eu vou me proteger, daí fica soltando energia, só que nunca é energia suficiente para esses ambientes, né? Sim. Fica uma coisa meio maçante, né? É maçante. E casos, vamos, assim, a gente não cita nomes nunca aqui, mas assim, que caso mais dá para falar aí, né? Um caso cabeludo aí, vai. A gente estava até conversando um pouquinho antes do programa entrar ao vivo, né, de o caso de uma cliente que ela me contratou recentemente para fazer esse trabalho na casa dela, e ela comentou que tinha contratado uma outra profissional para fazer uma limpeza na casa dela, né, uma limpeza energética na casa dela. Não trabalhava com as mesmas técnicas, era uma coisa um pouco mais superficial, mas que ela achou interessante e ela fechou com a mulher, né? E ela me falou o seguinte, que a terapeuta comentou com ela que ela ia deixar um portal energético aberto na casa da minha cliente, porque assim toda vez que ela precisasse fazer algum trabalho ou mandar alguma energia, ela mandava por esse portal. Aí na reunião eu fiquei meio assim e tal, e eu fui trazendo algumas consciências de uma forma muito amorosa para ela, né? Eu falei, olha, é muito raro os casos que a gente precisa abrir o portal na casa de uma pessoa, porque esse é um assunto muito sério, né? Não se fica abrindo aí portal na casa da galera, né? E ela comentou que toda vez que ela tinha alguma conquista na vida dela, a terapeuta sempre mandava uma mensagem do tipo, parabéns pelo novo carro, sabe? Umas coisas assim. Então, aquele portal ela conseguia acessar para saber da vida da mulher, da minha cliente, né? Tava captando tudo. Tava captando tudo. E isso é uma coisa que não se faz, né? É muito específico um caso que você precisa abrir um portal, mas depois que você finaliza o trabalho, você fecha, né? Você não deixa um portal aberto. Principalmente se você que é da área, vai embora, larga a pessoa lá no meio do. É que lógico que nesse caso aí foi meio premeditado, né? Pelo que ela me relatou, pode ter grandes chances que sim, né? E você falou isso, me deu uma. E o lance dos espelhos, que muita gente fala, né? Do espelho, que
que é perigoso, tal, e eu já ouvi vários relatos que tem gente que fala que não tem nada a ver, tem gente que fala que é perigoso, tem gente que fala que também tem que fazer o selamento. Como é que você lida com os espelhos, assim? Tem local estratégico para ter? Lógico, banheiro sempre vai ter, né? A ideia a gente pode até entrar no banheiro depois, mas como é que funciona esse lance dos espelhos? Porque realmente muita coisa é feita através do espelho, né? Muita coisa. Os espelhos, eles são portais energéticos, né? Tem muitas linhas de estudos que falam sobre isso. Inclusive o Feng Shui, que é uma técnica milenar chinesa que trabalha as áreas da vida que estão projetadas na nossa casa, né? Então, o que acontece? Espelho no quarto é sempre polêmico. Não é que não possa ter espelho no quarto, você pode ter, mas de uma maneira com que não te reflita dormindo. Tá? Certo. Então, normalmente tem porta de guarda-roupa, essas coisas, evita, gente. Se você tem na sua casa e você não consegue tirar, experimenta. Uma semana, cobre aquele espelho com lençol ou com algum pano. Você vai ver como você vai começar a dormir melhor. Cara, isso é muito interessante, sabe? Que eu acho que assim, esse negócio aí nossa, é muito importante. O que você tá falando é muito interessante, porque é o que mais tem. É espelho na porta do guarda-roupa, entendeu? E não dá pra tirar, né? Não dá pra Você vai tirar. arrancar a porta E o do guarda-roupa, às guarda-roupa? vezes, é imenso e tal. E, cara, assim, se a pessoa cobrir aquele espelho, beleza. Mas sabe que mulher é complicado, né? Aí você vai falar pra mulherada aí, falar, vai colocar isso no meu espelho. Tem alguma outra forma que não seja cobrindo, assim, algum tipo de prática, algum fechamento, alguma coisa que dá pra fazer ali pra não arrumar briga com a mulher em casa aí? Dá pra gente fechar esse portal, né? Então, só para as pessoas de casa entenderem, o que acontece? Quando você dorme, todo mundo faz a projeção astral, né? Então sua alma sai do corpo e acessa o plano astral, e assim você consegue acessar outras dimensões, outros lugares, conversar com pessoas, com entidades e tudo mais. Então, você pode, através do espelho, acessar lugares não tão bons, que você talvez não esteja preparado para lidar. Pelo espelho pode chegar algum tipo de energia para você, pode vir algum tipo de entidade te pegar no momento mais vulnerável, que é o momento que você está dormindo, né? Tem casos também de quando a pessoa sai com a projeção astral, ela se vê no espelho e também gera um tipo de confusão para ela. Então tem uma série de fatores em relação ao espelho, por isso que não é tão indicado te refletindo dormindo. Se a pessoa não quiser tampar o espelho, nem que seja só à noite para dormir, ela pode fazer o fechamento desse portal, né? Então você pode pegar um galinho de arruda, e você vai intencionar que aquele portal vai se fechar. Você pode fazer uma oração da sua preferência, algumas palavras da sua preferência, não existe uma fórmula assim 100% fechada. Mas basicamente faça um sinal de cruz, intencione que aquele portal está sendo fechado e selado, e ele só vai abrir novamente com o seu comando. Basicamente. Você não precisa fazer toda noite, faz uma vez e Faz uma vez, intenciona, deixa aquilo lá fechado. Aí, Normalmente exemplo, tende a funcionar. Você olha pro espelho, ali vira meramente um aspecto, um utensílio doméstico. Exato, então. Exato. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.